Boa noite a todos, graça e paz a todos, amém? Vamos ficar de pé, irmãos? Vamos começar esse culto com bastante alegria no nosso coração. Vamos ler o Salmo 68, versículo 19. Salmo 68, versículo 19. Eu gostaria que você lesse esse versículo comigo, para nós estarmos entrando, nos fixando bem, adoração ao nosso Deus. Vamos ser bem gratos a Deus essa noite, como também vamos levar as nossas dificuldades. É isso que esse versículo fala. Salmo 68, versículo 19, que diz o seguinte: Bendito seja o Senhor, Deus, nosso Salvador, que a cada dia suporta as nossas cargas. Amém? Então vamos agradecer a Deus. Deus a cada dia, destaco duas coisas, a cada dia, ou seja, todos os dias você tem dificuldades, mas Deus está com você, não apenas no domingo, mas na segunda, na terça, na quarta. De repente você está alegre aqui, mas está preocupado com coisas que vão acontecer nos demais dias dessa semana, mas a cada dia Deus está com você, e suporta as nossas cargas, ou seja, Deus nos ajuda a enfrentar as dificuldades da vida, a suportar as pressões, as lutas. Não estou aqui tendo um pensamento que estou desejando que você vai ter o mal essa semana, mas o mundo jaz no maligno. Então, nesse mundo, o normal é o mal, mas nós temos essa confiança que Deus, a cada dia, Ele suporta as nossas cargas, está com você. Então, fique com o seu coração leve, com o seu coração agradecido, creia que tudo aquilo que você tem que carregar na sua vida, Deus está te ajudando. Feche seus olhos, vamos falar com Deus, vamos orar, entregue todas as suas dificuldades, entregue o seu coração a Deus, seja agradecimentos ou seja dificuldades. Senhor meu Deus, tua palavra diz, bendito seja o Senhor, nós queremos bem dizer, louvar ao Senhor, agradecer, declarar a nossa fé, que o Senhor está conosco, a cada dia de nossas vidas, hoje no domingo, mas durante a semana, em cada situação, o Senhor não vai nos abandonar, o Senhor vai nos ajudar a carregar as nossas cargas, as nossas dificuldades, os nossos fardos, ó Deus. Eu creio que o Senhor vai estar conosco, e eu peço em nome de Jesus, que o Senhor venha renovar o nosso coração, a nossa fé, o nosso amor, neste culto, que nada venha atrapalhar a nossa comunhão com o Senhor. Se de repente algum sentimento, algo que aconteceu, está pesando sobre o coração de alguém, em nome de Jesus, nós entregamos a Ti, Jesus, pois nós cremos que o Senhor está nos ajudando a vencer essas dificuldades, Pai, a cada dia, em cada momento. Nada vai nos destruir, nada vai nos derrubar. Nós pedimos perdão pelas nossas falhas, pelos nossos pecados, coisas que nós fazemos e que muitas vezes faz que nós não nos sintamos bem com o Senhor, mas eu peço perdão pelos nossos pecados, que o nosso coração esteja livre, à vontade, para Te adorar e para receber tudo aquilo que o Senhor Deus tem para nós. Por isso nós Te bendizemos, entregamos a nossa vida, a nossa família, o nosso trabalho, nossa vida espiritual, a nossa saúde, tudo entregamos ao Senhor, pois nós cremos que o Senhor vai nos aliviar essa noite, todas as nossas dificuldades. Nós entregamos tudo, nós pedimos que a nossa igreja esteja em plena comunhão com o Espírito Santo, que nada venha nos distrair, e que nós possamos aproveitar tudo aquilo que o Senhor tem para nós, tudo aquilo que o Senhor preparou essa noite. Nós oramos assim, em nome de Jesus, amém. Dê uma salva de palmas, pois bendito é o nosso Deus. Graça e paz, igreja, amém? Amém. Vamos louvar ao Senhor nesta noite em que Deus nos preparou para estarmos na casa dEle, para juntos, todos em união, louvarmos o nome do Senhor. Vamos lá?
é grande. Meu Deus é grande, meu Deus é forte. Deus não há outro igual a ti. Cura as dores, é poderoso, meu Deus, meu Deus. Meu Deus é grande, meu Deus é forte. Deus não há outro igual a ti. Cura as dores, é poderoso, meu Deus, meu Deus. Se Deus é por nós, quem será contra nós? Se Deus é por nós, não há quem possa vencer. Se Deus é por nós, quem será contra nós? Se Deus é por nós, não há quem possa vencer. Não há quem possa vencer. Meu Deus é grande, meu Deus é grande. Cura, é poderoso, meu Deus, meu Deus, meu Deus. Meu Deus é grande, meu Deus é forte. Deus não há outro igual a ti. Cura as dores, é poderoso, meu Deus, meu Deus. Meu Deus é grande, meu Deus é forte. Deus não há outro igual a ti. Cura as dores, é poderoso, meu Deus. Se Deus é por nós, quem será contra nós? Se Deus é por nós, não há quem possa vencer. Se Deus é por nós, quem será contra nós? Se Deus é por nós, não há quem possa vencer. Não há quem possa Amém. Se Deus é por nós, quem será contra nós? Amém. Essa próxima música, ela é um hino. É um dos meus favoritos. Porque Ele vive, nós podemos crer no amanhã. Porque Ele vive, não há temor. Amém? A nossa vida está nas mãos daquele que vive, o nosso Senhor Jesus Cristo. Deus enviou seu Filho amado.
Boa noite a todos, graças e paz da parte de Deus, nosso Senhor Jesus. Nós vamos ter mais um momento de intercessão, e eu creio que aqui há um povo que ora. Se nós fizermos uma oração uma vez no dia, são 365, mas eu creio que nós fazemos mais de 1000 orações, né, ao longo de um ano. E vamos aqui também estar apresentando um pedido de oração. E eu peço que os irmãos aqui me acompanhem em oração, amém? Se quiser dar as mãos aí, fique bem à vontade. Vamos levar nossos pensamentos a Deus agora nesse momento em oração, amém? Senhor Deus e Pai, o que posso eu fazer é agradecer ao Senhor nesse momento, meu Pai. Agradecer ao Senhor por estarmos aqui reunidos em Tua igreja, onde ela se mantém com as portas abertas, graças ao Senhor, meu Pai. Agradeço ao Senhor por esse momento, por essa oportunidade, pela palavra inicial, pelos louvores que foram entoados aqui nessa noite, meu Pai, que tem falado conosco, e continue o Senhor falando conosco, com cada um aqui, e aqueles que não estão aqui, que estão em seus lares, acompanhando pela transmissão, Senhor. Porque a quem recorreremos nós, a quem buscaremos nós, para onde iremos nós, se só o Senhor pode fazer, como tem feito sobre a vida de cada um de nós, Senhor. Peço ao Senhor, meu Pai, por aqueles que se encontram entristecidos por algum motivo, Senhor, seja o Senhor alegrando os corações, seja o Senhor consolando os corações desses que assim se encontram, meu Pai. Por um motivo, talvez, aqueles que se encontram em uma opressão ou depressão, Senhor, seja o Senhor agindo, seja o Senhor tirando essa opressão, essa depressão, tira ali da escuridão, tira aqueles que se encontram naquele quarto escuro, Senhor, que não querem nada, que não querem falar, que não querem contato, que estão ali passando por esse processo em suas vidas. Seja o Senhor ali adentrando onde muitas das vezes não podemos adentrar mediante o nosso entendimento, mediante as nossas forças, Senhor, mas o Senhor pode fazer aquilo que não podemos fazer mediante talvez a minha limitação, Senhor. Aqueles também, meu Pai, aqueles que estão passando por uma necessidade talvez financeira, Senhor, seja o Senhor ali providenciando, Senhor, seja o Senhor destravando, desbloqueando, Senhor. Faça-se presente, venha o Senhor suprir as necessidades financeiras, como também as espirituais, Senhor. Aqueles que necessitam mais do Senhor em suas vidas, espiritualmente falando, meu Pai, em nome do Senhor Jesus, seja o Senhor ali através do Espírito Santo do Senhor, em nome do Senhor Jesus, mediante o sacrifício vicário da cruz, suprindo essas necessidades, para que eles continuem fortalecidos pelo Senhor, diante da Tua presença, em seus caminhos, meu Pai. Em nome do Senhor Jesus, aqueles novos na fé, Senhor, os novos na fé que passaram pela água do batismo, Senhor, seja o Senhor para com cada um deles, é que pedimos ao Senhor, intercedemos por eles, porque o mundo ali oferece muitos atrativos, Senhor, muitos atrativos são oferecidos para com esses, mas que eles possam conquistar com seus olhos e o seu coração sempre voltados ao Senhor, meu Pai. Seja para com eles, seja o Senhor ali entrando com providência, faça-se presente também para com aquele povo que está aí afora, meu Pai, esse povo que muitas das vezes até mesmo viraram as costas para o Senhor, que haja o perdão do Senhor para com eles, meu Pai, porque sabes bem o que aconteceu na trajetória, no caminho, Senhor, desse percurso ao qual eles caminhavam, Senhor, e foram enganados, Senhor, foram enganados ali, talvez por uma seita maligna, Senhor, por uma heresia ministrada aí afora, Senhor. Seja o Senhor, acorda esses que estão aí afora, meu Pai, que praticam, que estão propensos a esses caminhos, Senhor, resgata eles, Senhor. Faça o Senhor ali o mover, mediante aqui a região de Vila Dívia, que pedimos ao Senhor, meu Pai, entra com providência para com essas almas que estão caminhando assim, a passos largos para o inferno, é que
clamamos ao Senhor para que elas venham ter um encontro verdadeiro com o Senhor, em nome do Senhor Jesus, meu Pai. E agradeço ao Senhor, porque aqui está um povo que professa a fé unicamente no Senhor, através do sacrifício vicário da cruz, a qual estamos acobertados e revestidos pelo sangue de nosso Senhor Jesus Cristo, através do Espírito Santo do Senhor que habita em cada um de nós, meu Pai. Agradeço ao Senhor por esse momento, Senhor, e peço ao Senhor aqui também para com a Maiara, Senhor, como diz a tua palavra, pedi e dar-te-vos-á, e o que nós ligarmos aqui na terra está sendo ligado aí nos céus, meu Pai, em nome do Senhor Jesus. Seja para com a Maiara, Senhor, mediante esse processo de enfermidade, entra com providência ali, Senhor, faça-se presente, restaura ela, cura ela, seja o Senhor suprindo todas as necessidades para com a Maiara. Eu não conheço a Maiara, eu não sei quem é essa Maiara, Senhor, mas o Senhor sabe, o Senhor conhece, porque nada está escondido aos olhos do Senhor, nada está encoberto diante da tua presença, meu Pai. Então estamos aqui pedindo, mediante como o Senhor tem nos ensinado, Senhor, mesmo mediante o nosso entendimento, mesmo mediante a falta de sabedoria que temos, Senhor, mas clamamos ao Senhor que tudo pode, e nada é impossível ao Senhor, e querendo o Senhor, quem impedirá os feitos do Senhor, meu Pai? Seja o Senhor ali, faça-se presente, meu Pai, e agradeço ao Senhor por essa oportunidade, por esse momento, ao qual possamos clamar e orar ao Senhor, porque o véu se rasgou de alto a baixo, dando assim livre acesso ao Deus vivo que Tu és, como foi louvado aqui nessa noite, em nome do Senhor Jesus, amém, amém. As palmas louvam o Senhor, amém. Amém. Os irmãos podem sentar um instante. Gostaria de saber se alguém está nos visitando pela primeira ou pela segunda vez. Alguém nos visita? Faça um sinal se alguém está nos visitando. Se não, são todos de casa? Amém. Glória a Deus por isso, pela sua presença, nossa comunhão, muito importante. Bons, tem algumas comunicações para passar para a igreja. Primeira, relembrando, essa semana aqui, essa próxima semana, a partir de amanhã, é a nossa semana de jejum e oração, né? Que é a última semana do mês, que antecede a ceia. Então você já sabe, é um aviso para você reforçar a forma que você vai fazer o jejum, o horário. O mais importante é que você se dedique a Deus e entre nessa comunhão da nossa igreja de jejum e oração. O próximo aviso, no próximo domingo, que é o primeiro domingo de dezembro, já, dia 3, teremos a ceia do Senhor, tanto no culto da manhã, quanto no culto da noite, tá? Então sempre um lembrete para os irmãos, esteja presente, para nós estarmos participando, né? Se é a ceia de domingo, é o último mês do ano, obviamente é a última ceia de domingo do ano de 2023 já, olha, como o ano passou rápido, mas esteja presente o próximo domingo. O outro aviso, esse mês de dezembro, é o mês de Natal, né? Que tem todas as programações, os irmãos podem reparar, cada domingo tem um ministério diferente, tem uma atividade diferente, de forma detalhada, você vai receber também nos grupos da igreja, né? Todas as programações de todos os domingos, aqui dá para você ver são todos os 5 domingos do mês de dezembro, né? O que vai acontecer em cada culto da noite. Então você vai receber de forma detalhada no seu grupo, né? O pastor Rodrigo vai colocar nos grupos da igreja, para você participar e também para você aproveitar para estar convidando, né? Pessoas, convide seus parentes, seus amigos, pessoas para estarem participando nossas celebrações de final de ano, consequentemente ouvir a palavra de Deus, estar conhecendo a nossa igreja. Então é uma oportunidade a mais de você estar convidando pessoas para as programações, as nossas atividades nesse mês de dezembro, né? Aproveitando, falando em Natal, tem um aviso que não está na projeção, mas tem a ver para as crianças lá do Jardim da Conquista, né? O trabalho com a nossa irmã Lourdes, já faz alguns anos, né, juntamente com o Osmair, nós estamos fazendo aqui a campanha para nós estarmos arrecadando e levando doces para as crianças de lá, né? O aviso aqui para até o dia 3 de dezembro. Mais detalhes eu peço para você procurar a irmã Lourdes, né? Acho que os irmãos sabem, a irmã Lourdes está no último banco lá. Isso, irmã, olha só, a irmã Lourdes, para quem não lembra, para quem não conhece, é aquela irmã. Procurem ela no final do culto, ela vai te dar maiores detalhes, de como você pode, quanto mais a campanha de doces, mas a forma, o que, a quantidade, fale com ela.
Os irmãos já sabem que há vários anos há trabalhos que são feitos com as crianças lá no Jardim da Conquista, e mais uma vez nossa igreja vai estar abençoando essas crianças. Também faz parte do Natal, muito importante nós também estarmos ajudando o próximo, como sempre fazemos, né? Mas vamos lembrar sempre dessas crianças. Então são esses os avisos de hoje. Vamos estar agora entregando os dízimos e as ofertas. Tem um texto bíblico lá em Êxodo 35, versículo 4 e versículo 5, que diz: disse Moisés a toda a comunidade de Israel: foi isso que o Senhor ordenou, separem dentre os seus bens uma oferta para o Senhor. Todo aquele que de coração estiver disposto, trará como oferta ao Senhor ouro, prata e bronze. Olha só, mas eu quero destacar, esse texto fala de coração disposto. Olha só, logicamente nós entregamos os dízimos e as ofertas também por obediência à palavra de Deus, com certeza, mas tudo que você faz para Deus, obedecendo os seus mandamentos, você tem que fazer de coração disposto. O serviço a Deus é de coração, e a Bíblia ensina, se você não está com disposição, se eu não estou com disposição de coração, alguma coisa está errada comigo, né? Quando eu falei esse aviso, por exemplo, para ajudar as crianças do Jardim da Conquista, assim como essas ofertas, os dízimos que nós vamos entregar agora, faça de coração. O seu normal, se você está com o amor de Deus no seu coração, é você ter a disposição de coração, de estar ofertando, de estar entregando o seu dízimo, de estar ajudando as pessoas que precisam. Você faz isso de coração, que isso é um reflexo que você tem o amor de Deus dentro de você. Então você recebe, você com gratidão, com alegria, não com pesar, não com tristeza, não se sentindo mal, mas se sentindo feliz, de coração disposto. Então é muito importante essa palavra, do que você entregar para Deus. Então o serviço que eu faço para Deus e que você faz para Deus na casa de Deus, tem que ser de coração disposto, com alegria. Quero fazer, estou feliz que eu estou fazendo e que estou entregando para o nosso Deus. Então tem esse espírito, inclusive na hora das ofertas, mas em tudo que você faz para Deus. Eu vou estar agora orando, consagrando esse momento de dízimo e de ofertas. E se você veio preparado para essa noite, de coração disposto, entregue o seu dízimo e a sua oferta a Deus. Vamos consagrar esse momento. Senhor meu Deus, nós queremos agora estar consagrando ao Senhor os dízimos e as ofertas, aquelas que foram entregues durante a semana e que serão entregues agora também no nosso gasofilácio, nesse momento especial da nossa igreja. Que o Senhor toque no nosso coração, para que tudo que nós fizermos seja de coração, de disposição, com amor, pois o Senhor tem nos amado, tem nos abençoado, tem nos dado muitas bênçãos, e nós temos que retribuir isso, fazendo de coração o nosso serviço, a nossa doação, inclusive o nosso dízimo e a nossa oferta, Deus. Que esse seja um momento de alegria, não de tristeza, mas que aqueles que vieram preparados, e que toda a sua igreja sempre faça de coração, dê o seu melhor, pois o nosso Deus é digno de receber, ó Deus, o nosso louvor, as nossas ofertas, receber a nossa vida. Por isso eu consagro esse momento. Também eu peço que o Senhor abençoe cada pessoa que está aqui. Se alguém está com dificuldade, questão de falta de emprego, alguma dificuldade dos seus negócios, eu quero abençoar essa pessoa em nome de Jesus também, fazendo que o Senhor faça que não haja impedimentos, mas que haja bênção sobre as nossas casas e sobre aquilo que traz o nosso sustento a cada dia, para que com alegria possamos ofertar. E abençoe a nossa igreja. São várias as necessidades e os desafios. Nós cremos que o Senhor vai continuar dando sabedoria à nossa diretoria, para continuar administrando bem esses recursos, e para que tudo que se refere ao seu reino possa crescer. Nós consagramos esse momento e te agradecemos em nome de Jesus, amém. Vamos ficar de pé. Enquanto estivermos cantando, você pode consagrar o seu dízimo e a sua oferta. Também você pode estar colocando o seu pedido de oração. Nossos irmãos estarão intercedendo também durante a semana. No mundo busquei, mas não preencheu-me. Canções tão vazias, tesouros que um dia se consumarão. Então você veio e me trouxe pra perto.
que o meu Deus não há nada, nada melhor que meu Deus. Mais uma vez, não há nada, não há nada, nada melhor, não há nada, Senhor, melhor do que estar na tua presença. Não há nada, nada melhor que meu Deus. Casamento aos sepulcros, traz a vida ao sepulcro, faz de ossos soldados, faz do mar o caminho. O Senhor pode fazer, o Senhor pode fazer, o Senhor pode não há nada melhor do que a presença do Senhor, na verdade. E é essa presença que nós queremos aqui neste lugar, é essa presença que você pode sentir, que você tem o desejo de sentir mais e mais, de estar na presença do Senhor. Que você sinta a vontade para estar neste lugar, com o seu coração voltado para Deus. Que você sinta a presença do Espírito Santo na sua vida. Porque não há coisa melhor em que nós estarmos no centro da vontade do Senhor. Amém. Ele é presente neste lugar. Tu és bem-vindo aqui em nossos corações. Toma a direção, Deus. Deus, fogo consumidor, sem impedimentos, face a face, Senhor. Diga assim: sopra em nós, sopra em mim, Espírito. Sopra em nós, Espírito. Sopra em nós, Espírito. Se estou de pé na presença do... A glória está aqui, tua glória está aqui, teu amor liberta-me. Estás aqui no trono de louvor, tua presença curou, fascinado estou. Então sopra em nós, sopra em nós, Espírito, te queremos ver. Sopra em nós, Espírito, te queremos
olhos, vamos falar com Deus. Abaixe sua cabeça. Nosso Pai, nosso Deus, que está presente aqui através do Teu Espírito, do Teu Espírito Santo. Nós pedimos ao Senhor que nesta noite continue falando ao nosso coração, ó Deus, agora através da Sua palavra, que nesta noite os céus se abram e a Tua palavra revelada venha de encontro aos nossos corações, que o Espírito Santo traga consolo, traga direção, traga respostas nesta noite, ó Deus, a cada coração, a cada vida que está aqui presente, Senhor. Oh Deus, nós queremos ser cheios cada vez mais da Tua presença, e nós sabemos que este ambiente, ele preenche o nosso coração através das orações, do louvor, mas também através da Tua palavra. Os nossos corações podem transbordar da Tua presença, Senhor. Tira toda distração, toda inquietação, ó Deus, que talvez alguém aqui possa estar confuso ainda, possa estar preso por algum pensamento lá fora, mas a partir de agora, Senhor, que os nossos corações, a nossa mente esteja ligada totalmente no Senhor, naquilo que o Senhor vai falar ao nosso coração, Pai. Que nada seja desperdiçado, mas que a gente aproveite ao máximo e receba, Deus, a porção celestial nos nossos corações. Obrigado por esse tempo tão precioso. Nós oramos em nome de Jesus. Amém? Você pode aplaudir ao Senhor em nome de Jesus. Amém. Vamos ler o texto do livro de Atos dos Apóstolos, capítulo 1, do verso 1 até o 8. Vamos ler esse texto na sua Bíblia, na minha Bíblia. Talvez são versões diferentes, mas a gente sempre projeta aqui no telão, sempre a versão que eu estou lendo, para facilitar para um visitante, mas você acompanha aí na sua Bíblia, tá bom? Atos dos Apóstolos, capítulo 1, do verso 1 até o 11. Em meu livro anterior, Teófilo, escrevi a respeito de tudo o que Jesus começou a fazer e a ensinar, até o dia em que foi elevado aos céus, depois de ter dado instruções por meio do Espírito Santo aos apóstolos que havia escolhido. Depois do seu sofrimento, Jesus apresentou-se a eles e deu-lhes muitas provas indiscutíveis de que estava vivo. Apareceu-lhes por um período de 40 dias, falando-lhes acerca do reino de Deus. Certa ocasião, enquanto comia com eles, deu-lhes esta ordem: não saiam de Jerusalém, mas esperem pela promessa de meu Pai, da qual lhes falei. Pois João batizou com água, mas dentro de poucos dias vocês serão batizados com o Espírito Santo. Então, os que estavam reunidos lhe perguntaram: Senhor, é neste tempo que vais restaurar o reino de Israel? Ele lhes respondeu: não lhes compete saber os tempos ou as datas que o Pai estabeleceu pela sua própria autoridade, mas receberão poder
quando o Espírito Santo descer sobre vocês, e serão minhas testemunhas em Jerusalém, em toda a Judéia e Samaria, e até os confins da terra. Tendo dito isso, foi elevado às alturas enquanto eles olhavam, e uma nuvem o encobriu da vista deles. E eles ficaram com os olhos fixos no céu, enquanto ele subia. De repente, surgiram diante deles 2 homens vestidos de branco, que lhes disseram: Galileus, por que vocês estão olhando para o céu? Este mesmo Jesus, que dentre vocês foi elevado aos céus, voltará da mesma forma como o viram subir. Amém, igreja? Pode se assentar, por favor. Em nossa vida, você precisa fazer 2 tipos de pergunta. Preste atenção, é muito importante isso. 2 tipos de pergunta você precisa responder no seu coração enquanto você está aqui nessa terra, na vida que Deus te deu. Quais são essas perguntas? A primeira delas: quantas pessoas estarão no céu por causa de você? Primeira pergunta: quantas pessoas estarão no céu por causa de você? Segunda pergunta para a gente responder: quantas pessoas não estarão no céu por causa de você? Segunda pergunta: quantas pessoas não estarão no céu por causa de você? Numa sentença só: quantas vão estar no céu por sua causa? Quantas não estarão no céu por causa de sua causa? São 2 perguntas que eu e você precisamos responder nessa única vida que Deus nos deu. Viva o propósito de Deus para você. Essa noite nós vamos trabalhar esse pensamento, essa linha de raciocínio, porque eu acredito que nós precisamos, irmãos, responder com urgência. Nesses últimos dias, pelas situações do mundo, da sociedade, foi falado intensamente sobre a volta de Jesus. Tem épocas que é assim, né? Tem épocas que as pessoas ressaltam: olha, Jesus está voltando. Só vê um terremoto lá na Guatemala, ou um tsunami em outro lugar, em outro país, já fala: ó, Jesus está voltando. Vê lá um vulcão, né, em erupção: ó, Jesus está voltando. A gente sabe que muita gente usa as situações que estão acontecendo como um certo sensacionalismo, né? Eles aproveitam essa situação para poder ressaltar essa ideia de que Jesus está voltando. Mas, irmãos, nós nunca poderíamos tirar esta ideia do nosso coração. Porque a grande verdade é que eu e você, nós não sabemos, isso é fato, não estou aqui para encher linguiça não. Nós não sabemos quando Jesus vai voltar, mas Ele vai voltar. Agora, essas 2 perguntas, enquanto Jesus não volta, eu e você, seria ótimo se respondêssemos agora, hoje, na vida que Deus nos deu. Porque de fato Deus vai perguntar para mim e para você o que um dia nós fizemos com a nossa vida. Quando chegar aquele grande dia da volta de Jesus, quando
as trombetas soarem e assim por diante, Deus vai perguntar para nós: Rodrigo, o que você fez com a sua vida? Fulano de tal, o que você fez com a vida que eu te dei? Como você aproveitou a sua vida? Aonde você investiu a sua vida? Aonde você dedicou a sua vida? E essas duas perguntas, meus irmãos, nos ajudam a encontrar sentido para aquilo que nós estamos vivendo. Porque eu acredito que Deus nos deu a vida e Ele nos salvou para muito mais do que o dia a dia que muita gente leva. Acorda, toma o seu café, resolve seus compromissos na parte da manhã, almoça, à tarde tem outras atividades, outros compromissos, janta, vai para casa, dorme e amanhã é a mesma coisa. Não há nada de errado nessa rotina que nós temos. Cada um aqui tem uma rotina, um vai trabalhar, outro vai estudar, enfim, há uma série de rotinas aqui dentro dessa igreja, das nossas vidas. Mas eu penso que quando a gente olha para a Bíblia, nós vamos ver, irmãos, que há mais do que isso. E a gente, como cristão, como filhos de Deus, nós não podemos nos contentar em simplesmente acordar e dormir, acordar e dormir. Não está nada de errado nisso. A rotina que você leva, o seu dia a dia, aqui não é uma crítica, mas nos leva a pensar que Deus, com certeza, Ele deseja algo muito mais, talvez, do que a gente está vivendo no dia a dia, na semana, no mês, até porque o ano já está acabando, né? Foi aqui avisado sobre o calendário de dezembro. O ano passa muito rápido. E aí, se a gente parar para pensar, não estou nem falando da nossa vida completa até o dia de hoje, mas vamos pensar, neste ano de 2023, quantas pessoas estarão no céu por sua causa, por nossa causa? Neste ano de 2023, quantas pessoas estão indo para o inferno por causa de nossa causa? A gente tem que responder isso, irmãos. Porque se eu ou qualquer outra pessoa fizesse um outro tipo de questionamento, olha, amanhã, se você ficar sem emprego, o que você vai fazer da sua vida? De repente, muitos iriam se desesperar. Amanhã, se você ficar sem o seu carro, sem a sua casa, sem a sua esposa, sem o seu marido, sem a sua família, amanhã acontece uma fatalidade, como foi na vida de Jó. Amanhã, se você perde a sua saúde, eu penso que muitos iriam se desesperar. Muitos iam correr para se virar. Não, agora fiquei desempregado. Eu preciso, vou mandar currículo, vou entrar no site, vou ver as empresas que estão dando oportunidade. Fiquei sem meu carro, está lá no conserto da manutenção, então eu vou dar um jeito, vou pegar emprestado de um familiar. Fiquei sem saúde, o boletim lá médico, o exame médico me falou isso, então eu preciso me cuidar. Sabe, irmãos, às vezes me parece que a nossa preocupação com esta vida é muito maior do que as coisas relacionadas a Deus. Parece-me que a gente às vezes se acomoda, estou falando no sentido espiritual, relacionado ao reino de Deus. A gente traz uma certa acomodação. Jesus vai voltar, eu estou salvo mesmo, então vamos indo aí. Mas eu penso que as perguntas espirituais, elas deveriam ser respondidas com muito mais urgência do que a minha vida secular. Vou chamar assim.
as respostas que eu devo dar para Deus deve ser muito mais urgente do que até mesmo do meu próprio chefe lá na empresa. As respostas que eu dou para Deus, o meu posicionamento aqui nessa terra, ela deve ser muito mais urgente do que às vezes a esposa cobra o marido de pintar a casa. São exemplos do nosso dia a dia, que a gente sabe que há uma necessidade e a gente corre atrás para resolver. Eu tenho que pagar esse boleto aqui. Se eu não pagar esse boleto, os juros vai ser grande, então eu vou dar um jeito, vou fazer isso, não vou comer lá na pizzaria esse mês para pagar esse boleto. Então, às vezes parece que as coisas que a gente tenta arrumar aqui, secularmente, ela é muito mais urgente do que as respostas que nós damos em relação àquilo que Deus nos pede. E aqui nesse texto, a gente precisa entender que nós estamos na hora de mudar. Alguma coisa, eu acredito, que nos nossos corações nós precisamos aprender desse texto e posicionar e dar uma resposta para Deus muito mais urgente do que amanhã seu chefe te pedir um relatório para você entregar no final do dia. Você tem que ser um bom profissional, entenda bem, você tem que entregar seu relatório, você tem que ser um bom marido, você tem que ser uma boa esposa, você tem que ser um bom filho, você tem que ser um bom pai, uma boa mãe, você tem que ser uma pessoa correta na sociedade. Mas eu quero fazer essa comparação, que assim como você responde aquilo que lhe é pedido diante da sociedade, através de pessoas, nós também precisamos responder muito mais elevado para Deus, daquilo que o Senhor está pedindo dos nossos corações e da nossa vida. Porque nós fomos salvos, meus irmãos. Se nós fomos salvos, nós somos filhos de Deus, e eu e você, nós temos uma missão. Deus não nos deu a vida só para, como eu disse, viver esta rotina. Não há nada de errado. Volto a dizer, mas Deus nos fez e Deus nos salvou para muito mais além do que o dia a dia que a gente vai levando. Então esta noite é tempo de nós, com certeza, descobrirmos qual é o propósito que Deus tem para a minha vida, que tem para a sua vida, porque, acredite você, existem muitas pessoas que mesmo dentro de uma igreja ou fora de uma igreja, estão vivendo sem propósito, estão vivendo aí a sua vida, vou indo e vou indo. E a gente tem que achar, tem que organizar, tem que ajustar, tem que alinhar a nossa vida com os propósitos, com os planos de Deus. Amém, igreja? Nós fomos salvos, não pelas obras, mas para as obras. Você foi salvo pela graça de Jesus, pela graça de Deus. Você não foi salvo porque você era bonzinho, porque você respondia todas as questões da professora de matemática, porque você dá esmola, talvez em algum farol, ou uma cesta básica para alguém necessitado. Tudo isso faz parte da nossa vida, mas nós não fomos salvos porque nós somos melhores que os outros, muito pelo contrário. Nós fomos salvos porque a gente estava longe da graça, da presença de Deus. É o que diz lá em Romanos, que nós estávamos longe, todos pecaram, e destituídos estávamos da glória de Deus. Agora, Deus me salvou, Deus salvou você, para alguma finalidade, para você fazer alguma coisa. Pastor, mas eu já faço muito, eu já nem tenho tempo. Agora, há uma grande diferença, né? Às vezes a gente está aí fazendo muita coisa que nem Deus pediu para nós fazer.
Muita gente às vezes vai se enrolando no seu tempo, na sua qualidade de vida, às vezes porque Deus nem pediu ela para fazer isso, ela está fazendo. E quando nós estamos na igreja, numa oportunidade de ouvir a palavra de Deus, nós estamos diante de uma chance de alinhamento do nosso coração com a vontade de Deus. De você, nós descobrirmos nesta caminhada, nesses passos que estamos dando aqui nessa terra, de entender, olha, Deus quer isso de mim. Deus tem um plano para a minha vida. Deus tem um propósito para mim. Deus me traz significado para o que eu estou vivendo. Quando a gente olha, meus irmãos, para esse texto aqui, nós vamos justamente descobrir isso, com alguns princípios, é claro. E aqui nesse versículo 1, se você puder acompanhar, vai olhando aí na sua Bíblia, tá bom? Diz assim: em meu livro anterior, Teófilo, escrevi a respeito de tudo o que Jesus começou a fazer e a ensinar. Estou lá no versículo 1 de Atos 1. Olha que interessante esse versículo diz. Quem escreveu esse livro de Atos? Foi Lucas. Para a maioria que conhece, foi Lucas que escreveu esse livro de Atos dos Apóstolos. Dizem que ele foi médico, então ele era minucioso em algumas coisas que ele relatou das histórias que ele ouviu. E aí o que acontece? Ele escreve aqui, falando com Teófilo e dizendo: escrevi a respeito de tudo o que Jesus começou a ensinar. Jesus começou. Aqui nesse versículo não está dizendo, olha, eu escrevi tudo o que Jesus terminou. Jesus acabou seus ensinamentos. Jesus terminou com a sua obra. É claro, se tratando da vida de Jesus, quando ele morreu na cruz do Calvário, ele mesmo disse: está consumado. Tudo o que ele tinha que fazer, ele fez. Ele derramou o seu sangue e ele ressuscitou. Esta era a obra que Jesus veio fazer aqui nessa terra. Mas é interessante que esse versículo ele diz: tudo o que Jesus começou a fazer e a ensinar. Irmãos, a gente precisa entender que assim como Jesus começou a fazer algo no seu ministério, na vida dos discípulos, ele também começou a fazer algo nas nossas vidas. Ele começou a fazer como, pastor? Nos salvando. E agora, nós como filhos de Deus, precisamos dar continuidade. Mas é interessante que muitas vezes nós, talvez alguém esteja tão esgotado dos seus problemas, da sua luta, do seu tempo que é escasso, e às vezes estamos encerrando aquilo que Jesus um dia fez e quer fazer na nossa vida. Jesus nos salvou. Ele deu o Espírito Santo. E o Espírito Santo nos dá dons para servirmos nesta terra. Só que às vezes nós estamos antecipando, estamos dizendo assim: olha, Jesus, Deus, Espírito Santo, já está bom por aqui. Já deu, já a obra está completa da minha vida, não precisa fazer mais nada. Nesse sentido, meus irmãos, lá no livro de Filipenses, capítulo 1, verso 6, diz: aquele que começou a boa obra em vocês, vai terminá-la quando? Segunda-feira? Amanhã? Sim ou não, igreja? Sim ou não, igreja? Vai completá-la até a volta de Cristo Jesus. Então a gente tem que entender que enquanto você está aqui nessa terra, Deus está trabalhando na sua vida, amém, meus irmãos?
Deus está trabalhando e Ele quer trabalhar cada dia mais através do seu Espírito Santo na nossa vida. Eu relacionei aqui apenas, não vou falar todos, mas para você ter uma ideia, 20 milagres são encontrados nesse livro de Lucas. Não estamos falando nem do Evangelho de Mateus, Marcos e João. E Lucas também, né? Estou falando aqui do livro de Atos. Mais de 20 milagres que mostram o quanto a igreja ela é instrumento nas mãos de Deus, o quanto uma pessoa ela é instrumento nas mãos de Deus. E nessa noite nós precisamos também ter essa convicção de que eu e você, nós podemos ser instrumento nas mãos de Deus. Amém, igreja? Nós podemos ser úteis. Deus quer nos usar. O Senhor está dizendo, vai, eu vou usar a sua vida, eu vou te capacitar, nós vamos falar daqui a pouco do Espírito Santo. Deus está falando ao nosso coração, mas às vezes nós estamos o quê? Encerrando aquilo que Jesus um dia começou. Não sei se dá para mim. Eu não tenho tempo. Eu não sou capaz. Eu não sei orar. Eu não sei falar. Eu não sei entregar um folheto. Eu não sei ficar numa recepção. Eu não sei ficar numa multimídia. Eu não sei tirar uma foto. Às vezes, meus irmãos, Deus está nos chamando. Às vezes Deus quer usar a sua vida, seja na igreja ou qualquer outro contexto, mas a gente está encerrando o que Jesus começou. E Ele está voltando. O último versículo deixa claro para nós isso. 2 homens de branco ali olharam para os discípulos, para aquelas pessoas, e disseram para ele: este mesmo Jesus que dentre vocês foi elevado aos céus, porque eles viram Jesus subindo aos céus, está aí na última parte desse versículo, voltará da mesma forma como viram subir. O que é que a gente vai responder para Jesus? Eu estava muito ocupado, meu trabalho tomava meu tempo, minha família tomava meu tempo, eu cuidava muito do meu carro, eu estava na manutenção toda hora. O que a gente vai responder? Quantas pessoas nós vamos falar, olha, Jesus está aqui, eu trouxe para o céu, ou quantas a gente mandou para o inferno? Pense sobre isso, queridos. É tempo de nós alinharmos e falarmos, Jesus, a sua vinda está próxima. Esse versículo diz isso. O Senhor está voltando. Então usa a minha vida. Eu não quero encerrar o que o Senhor começou. Tem pessoas que têm dons, têm talentos e enterraram isso. Nós não podemos viver a nossa vida, a nossa não, nem é minha vida, mas a vida que Deus nos deu para viver. Alinhe o seu coração, alinhe a sua mente, os seus pensamentos com a vontade de Deus. E diga para o Senhor: Deus, o Senhor começou uma obra na minha vida, continua. Continua. Se por um motivo, por uma situação paralisou, mas reativa isso novamente, porque o Senhor, Ele está trabalhando. Amém, igreja? Uma outra questão para a gente pensar é que nós precisamos lembrar do que Jesus já fez na nossa vida. Porque algumas pessoas, elas podem dizer assim: sabe, a minha vida tem sido tão difícil, eu não imagino Deus me usando, né? Parece que é uma coisa assim, impossível de acontecer, mas é possível. Jesus mesmo disse: tudo é possível ao que crê. Essa palavra, ela não está só relacionada a milagres. Essa palavra, ela também está relacionada, se você crer, Deus pode usar a sua vida. Se você acreditar, sim, você pode ser um instrumento lá no seu trabalho, ganhar o seu chefe para Jesus, ganhar o seu filho para Jesus, ganhar o seu vizinho para Jesus. Basta o quê? Você se lembrar que assim como Ele te salvou,
Ele também quer salvar aquelas pessoas que te cercam. O texto aqui de Atos diz: depois do seu sofrimento, Jesus apresentou-se a eles, lá no verso 3, e deu-lhes muitas provas indiscutíveis que estava vivo. Jesus precisou provar que estava vivo. Olha que interessante. Jesus viveu entre eles, eles tinham visto Jesus, e ainda assim Jesus tinha que provar que ele estava vivo, que estava entre eles. Às vezes, queridos, nós estamos, sabe, não sei se é esta a palavra, mas é a que veio agora. Às vezes a gente testa Deus. Olha, se é o Senhor, não tem nada de errado, entenda bem, pedir sinais, a gente tem que fazer isso, mas às vezes, meus irmãos, Deus já falou no nosso coração, Deus quer usar a nossa vida, Deus nos capacitou com dons, talentos, Deus já mostrou qual é o caminho, e a gente está ainda assim, ó, olhando, pensando, quem sabe, pode ser, recusando a oferta, muitas vezes, que Deus está fazendo para nós. Os milagres que a gente lê no livro de Atos, na igreja primitiva, eu também acredito que é para os dias de hoje. Eu também acredito. Eu acredito que, assim como Jesus também curou pessoas, assim como Jesus expulsou demônios, assim como ele fez milagres, eu acredito que Deus pode usar a vida da igreja. Amém, meus irmãos? Deus pode usar. A gente precisa acreditar. Só que às vezes a gente está tão desacreditado, porque veja bem, Jesus precisou mostrar com provas indiscutíveis. E ainda assim a gente está duvidando. É como Tomé, né? Falaram para ele lá que Jesus estava vivo. Eu só acredito se eu colocar as mãos, se ver aqui o lado perfurado. Aí eu acredito em Jesus. Queridos, é impossível. Eu não acredito que você já viveu toda a sua vida e Deus nunca fez um milagre. Alguma área, algum momento da sua vida, não sei qual, se o tempo que foi, mas é impossível uma pessoa cristã que vive a palavra, que ora a Deus, não ter vivido um milagre, um milagrezinho. É impossível. E a gente precisa olhar para isso. Sabe, olhar que é um testemunho. Olhar porque aquilo que Deus já fez, nos guardou, nos livrou, já usou nossa vida, já nos deu livramento, e tanta coisa que Deus fez que é milagre. Mas às vezes nós estamos aí, né, querendo provas indiscutíveis. A gente não pode agir dessa forma, queridos. Veja o que aconteceu, escute com atenção, lá em Deuteronômio, capítulo 29, em relação a Moisés. Moisés convocou todos os israelitas e lhe disse: os seus olhos virão tudo o que o Senhor fez no Egito ao faraó, a todos os seus oficiais e a toda a sua terra. Com os seus próprios olhos, vocês viram aquelas grandes provas, aqueles sinais e maravilhas. E o texto continua: mas até hoje, o Senhor não lhes deu mente que entenda, olhos que vejam e ouvidos que ouçam, durante os 40 anos que os conduzi pelo deserto, disse ele, nem as suas roupas, nem as suas sandálias dos seus pés se gastaram. Está em Deuteronômio 29, verso 2 até o 5. O texto está me dizendo que num deserto nem as sandálias e nem a roupa do povo de Israel se desgastou. Milagre. Outros textos, para a gente contextualizar, eles precisavam de comida e Deus enviava o maná todos os dias. Milagre de Deus.
todos os dias, Deus está fazendo um milagre na nossa vida. E a gente querendo prova de que Jesus existe, de que Ele faz um tomézão aí da vida. A gente precisa acreditar, meus irmãos. Talvez, ousadamente e com muito amor e cuidado, Deus não tem feito mais na sua vida, porque talvez, não estou afirmando, talvez alguém ele alimente incredulidade no seu coração. E talvez você não tenha visto ainda milagres e maravilhas, porque você fica na dúvida. Será que Jesus? Será que Deus? Será que o Espírito Santo? Crente ainda, cristão que frequenta a igreja, que lê a palavra, que está aqui dominicalmente, que às vezes alimenta mais dúvidas do que fé. E a palavra de Deus diz em Hebreus que sem fé é impossível agradar a Deus. Aqueles que buscam a Deus, diz o versículo, precisa crer que Ele é galardoador, ou seja, em outras palavras, abençoador daqueles que o buscam. Se você busca a Deus com sinceridade do seu coração, você precisa acreditar: Deus vai me abençoar, Deus vai abrir essa porta, Deus vai trazer a cura, Deus vai trazer a restauração, Deus vai fazer um milagre, amém, meus irmãos? Precisa acreditar, buscar essa intimidade com Deus, com Jesus, com o Espírito Santo. Porque o texto diz isso: apareceu-lhes por um período de 40 dias, falando-lhes acerca do reino de Deus. Ou seja, Jesus já tinha tido o seu ministério, e mesmo assim, após a ressurreição, apareceu junto lá com os discípulos, com aqueles que seguiam a ele, 40 dias ainda ensinando acerca do reino de Deus. É como se fosse um bônus. Olha, eu estive 3 anos aí com vocês, agora eu vou dar mais um bônus aqui para vocês, vou ensinar. E Jesus foi falando. Numa outra versão, olha só que interessante, nesses encontros face a face, Jesus, ele os orientou sobre assuntos concernentes ao reino de Deus. E aí, meus irmãos, cabe a nós responder: será que eu estou tendo intimidade com Deus? Será que a minha vida não está tão ocupada, tão cheia? Os problemas que eu tenho preenchem meu pensamento, o meu coração, que às vezes eu não consigo ter essa ligação, essa conexão, essa intimidade com Deus. E a gente precisa inverter isso. A sua intimidade com Deus, os seus pensamentos a Deus devem ser muito maiores do que nesta terra. Porque a própria palavra diz: finalmente, irmãos, tudo que for verdadeiro, nobre, tudo que for correto, puro, tudo que for amável, tudo que for de boa fama, se houver algo excelente nisso, pensem nessas coisas. Pensem nessas coisas. Pense no que, pastor? Pense no que a palavra de Deus te diz. Pense no que Deus diz quem você é. Pense nas promessas de Deus. Mas às vezes a gente pensa mais no que o diabo está falando, no que Deus está falando. A gente às vezes leva uma vida mais derrotada do que uma vida que é organizada por Deus, que é impulsionada por Deus. No Salmo 25, verso 14, escute isso, diz assim: a intimidade do Senhor é para os que o temem, as quais Ele dará a conhecer a sua aliança. A intimidade que você tem com Deus, Ele pode trazer revelações que, humanamente falando, você não teria capacidade de discernir.
Ele conta segredos. Em outras versões, ele conta segredos. Segredos não é para qualquer pessoa, não é para a multidão. Segredos é para pessoas únicas que buscam a Ele e quer ter intimidade com Ele. Às vezes você não está vivendo alinhado com o propósito de Deus, porque falta intimidade. Quantas pessoas, me permita aqui dizer, quantas pessoas às vezes estão dispersas, agora mesmo, dispersa, pensando na marmita que tem que fazer amanhã. Oportunidade, o privilégio, estarmos na casa de Deus, louvor, oração, comunhão com os irmãos, palavra sendo ministrada, e às vezes estamos pensando na morte da bezerra, não é isso? Que roupa que eu vou trabalhar amanhã? Ah, mas amanhã eu tenho que lavar o meu quintal. Depois de amanhã eu vou levar meu carro para fazer uma manutenção. Quantos de nós facilmente nos dispersamos? E Deus está nos dando oportunidades de revelar os segredos dele para nós. Intimidade. E meu querido, não se sinta ofendido, porque tudo aquilo que eu prego, eu também aplico na minha vida. Quantos de nós perdemos essa oportunidade? De vez estarmos conectados, em comunhão, às vezes estamos tão dispersos. E se isso acontece aqui, como é a minha semana com Deus? Se isso acontece num contexto de igreja que tudo está voltado para isso, por que existe igreja? Por que existe culto? Tem os desigrejados, os miolo mole, que falam, não preciso da igreja. A gente precisa da igreja, porque com ela a gente já anda meio que tropeçando. Ah, mas eu tenho comunhão com Deus. Não vou julgar ninguém, obviamente, mas cabe a gente pensar, né? A igreja, ela não salva ninguém. Quem salva é Jesus. Mas a igreja é para os salvos. E esta intimidade a gente tem que começar a construir. Porque está chegando aí dia 31 de dezembro. E aí é uma pergunta para você. Qual foi a intimidade que você construiu com Deus esse ano? Estou nem falando da sua vida. Esse ano, qual foi? Como foi a construção devocional, jejum, amanhã começa. Ah, jejum não, isso aí é para outros, não é para mim não. Leitura da palavra, servir no ministério. A gente às vezes, irmãos, vamos aí, sabe, deixando o propósito de Deus de lado. E a gente precisa, sabe, se por acaso a gente veio assim até agora, está na hora de mudar. Está na hora de ajustar a nossa vida espiritual. Porque Jesus disse isso para aqueles discípulos. Ele disse no verso 4, parte B, se você quiser acompanhar, que deveria. Você está aqui, né? Tem que ler a palavra. Deveria acompanhar. O verso 4 diz assim: não saiam de Jerusalém, mas esperem pela promessa de meu Pai, da qual eu lhes falei. Jesus dizendo isso para os discípulos. Esperem pela promessa. Aguardem que alguma coisa vai acontecer. Jesus não disse para eles, olha, fiquem dispersos, vão viver a vida de vocês, façam o que vocês quiserem, acabou por aqui. Não, Jesus não disse isso para eles. Jesus disse aqui, não saiam de Jerusalém, até que do alto vocês sejam revestidos.
Eles tinham que estar juntos. A propósito, se você vai um pouquinho mais para frente, no capítulo 2, mostra a vinda do Espírito Santo do dia de Pentecostes. Sobre aqueles homens, sobre aquela igreja, aquelas pessoas que estavam reunidas, ouviram a voz de Jesus. Olha, tem um propósito, tem algo de Deus para acontecer na nossa vida. Vamos ficar junto, porque Deus vai manifestar o seu poder. Não ficaram dispersos. Que bom aí, irmão. Vai na fé. Não, a igreja é para isso, para caminhar junto, para estar junto, para viver experiências juntos, para viver o propósito de Deus juntos. Foi esta a ordem, o comando que Jesus deu. Se você for no Evangelho de Lucas, capítulo 24, lá nos últimos versículos, Jesus deu esta ordem. Jesus falou para eles: não saiam de Jerusalém, não desperdicem o tempo de vocês, não desperdicem essa promessa que pode vir e acontecer na sua vida. Isso aqui, meus irmãos, é apenas uma sinalização do que Jesus, Ele pode fazer algo em nós e através de nós. Porque quando eu leio um versículo desse, eu penso que aqueles homens, eles tinham o propósito de estar reunidos. E se eles estavam reunidos, eles tinham uma expectativa. Vai acontecer. Jesus falou, vamos estar aqui. Talvez até algum quis escapar. Peraí, eu já volto. Amanhã, fica aí, ó. Eu vou lá e resolver algumas coisas e eu já volto. Fica aí vocês. Aí eu, aqui, claro, comentando aqui o texto, que nem está no texto, mas vamos imaginar uma cena dessa, né? Onde você vai? Volta, rapaz. Você não lembra do que Jesus falou, não? Vão estar reunidos lá, aqui em Jerusalém. O Espírito Santo virá, vai acontecer alguma coisa. E aconteceu. A gente tem que ter expectativa. O que Deus vai fazer hoje? O que Deus vai fazer amanhã? O que Deus vai fazer essa semana? O que Deus vai fazer lá na igreja? O que Deus vai fazer através de mim? Mas talvez alguém pode ter perdido essa expectativa. Mas o propósito de Deus é que algo especial, sobrenatural, aconteça na nossa vida. Por isso, queridos, a gente não pode perder o foco. A gente não pode perder Deus de vista. A gente não pode perder as coisas pequenas do dia a dia. Se é que são pequenas, a gente não pode perder o nosso devocional. A gente não pode perder aquele momento de oração. A gente não pode perder aquele tempo precioso de ler a palavra de Deus. A gente não pode perder a oportunidade de ser útil e usado no reino de Deus. Aonde você estiver. Quer usar a sua vida, aí cabe a você responder. A gente não pode, dispersar, porque isso é um perigo. Nessa geração, o diabo ele tem usado muito contra a vida dos cristãos sob distração. Muitos cristãos estão perdendo a sua oportunidade porque estão sendo distraídos. Estão vivendo de forma distraída. Não, apenas aqui uma comparação. Não estão em Jerusalém. Não estão posicionados. Não estão na presença de Deus. Não sei se é isso, para você. Mas aqui a gente precisa entender que Deus quer fazer algo. A palavra do Senhor, ela é tão especial, mas eu preciso terminar o culto. E diz assim, lá no verso 8. Mas vocês receberão poder quando o Espírito Santo de você vier sobre vocês. O Espírito Santo vier sobre vocês. Já veio. Está em nós.
Ele está aqui. Ele habita em nós. Ou seja, este poder já habita em mim e em você. Este poder que Jesus disse que era uma promessa, vocês vão receber poder vindo sobre vocês, o Espírito Santo. Jesus estava dizendo, olha, vocês serão capacitados de uma forma sobrenatural para viver essa vida aqui na terra. E a gente precisa disso. A gente precisa, meus irmãos, se recordar, lembrar que este poder, este Espírito Santo, ele habita em mim e em você. Então bora viver os propósitos de Deus. Bora viver os planos de Deus. Se ele já habita em mim, o que cabe a mim e a você é orar e dizer, Deus, eu já tenho o Espírito Santo, já habita em mim, então me usa de uma forma poderosa, de uma forma sobrenatural. Usa a minha vida de alguma maneira, porque era isso que Deus queria fazer. E você sabe muito bem, como um bom estudioso da palavra de Deus, ou conhecedor, que a partir deste momento, quando veio o Espírito Santo, lá no capítulo 2 do livro de Atos, a igreja começou a crescer. A igreja começou a se expandir, porque eles começaram a viver esta promessa. Eles começaram a viver esse plano de Deus. Eles começaram a viver esse propósito de Deus. Permita-me dizer, sua vida está chata? Sua vida está monótona? Não acontece nada de novo? Seja ousado. Se coloque debaixo dos planos de Deus. E eu posso te garantir que a sua vida não será mais a mesma. Não vai ser igual. Você se colocar, você se lembrar, eu tenho o Espírito Santo. Deus tem um plano, Deus tem um propósito para me usar, para fazer algo aqui nessa terra através de mim. Se é na família, se é no trabalho, se é aqui na igreja, eu não sei. Mas alguma coisa Deus quer fazer na sua história, na sua vida. Que privilégio, meu Deus. Porque você não é melhor que eu e nem eu sou melhor que você. Nós, tão pequenos, Deus quer nos usar nos seus planos, no seu propósito. E às vezes nós estamos desperdiçando, vivendo os meus planos, o meu propósito, a minha vida, o que eu quero. Deixe Deus fazer parte da sua história. Porque Ele diz, e vocês serão minhas testemunhas em Jerusalém, toda a Judeia e Samaria e até os confins da terra. Meu Deus! Aonde você pisar, Deus quer te usar. Aonde você for, você é um instrumento de Deus. Aonde você estiver, se aqui no Brasil, na China, ou qualquer lugar da parte desse mundo, Deus tem um plano e um propósito para você. Agora, para concluir, queridos. Não fica igual aqui, nesse última parte do texto, não fica igual aos discípulos lá no verso 10. Não fica igual a eles. Não saia desse culto igual esses caras aqui. Porque o verso 10 diz assim: e eles ficaram com os olhos fixos no céu enquanto ele subia. Não fica assim. Não saia desse culto como se nada aconteceu. Não saia desse culto como mais um culto, mais um domingo. Tô louco para chegar em casa para ver os gols lá do Fantástico. Não saia desse culto desse jeito. Saia com uma expectativa, porque aqui diz o texto que 2 homens de branco apareceram para eles, disseram: Galileus, por que vocês estão olhando para o céu? Por quê? Sabe, vocês estão aí parados, olhando, tentando imaginar, tentando encaixar nas ideias, como Jesus subiu.
Foi um gancho que Deus pegou, pôs na roupa de Jesus, puxou ele, apareceu uma nuvem, fez ele desaparecer. Eu não sei dizer isso nem interpretar, porque eu não estava lá. Mas você entendeu o que eu quis dizer? Puxa, Jesus está subindo. Olha. E aí fica horas lá, olhando. Aí Jesus subiu. Eu fico imaginando se esses homens aqui de branco não tivesse aparecido para eles, eles iam começar a discutir, e podia sair até briga entre eles. Ah, mas você viu Jesus subir? Ah, eu vi Jesus subir. Você não viu? Ah, eu vi, mas sabe, alguma coisa esquisita estava acontecendo. É verdade, eu também percebi isso. Não, mas ele, sabe, aquela coisa que é tão óbvia, mas que a gente como ser humano consegue desviar e até entortar a situação. Tinha que aparecer ali esses dois homens de branco e dizer assim: ei, Galileus, por que vocês estão olhando? Vai, bora, vamos, já chegou o tempo, para de perder tempo, vai. Agora Deus vai usar vocês. Daqui a pouquinho o Espírito Santo vai vir sobre vocês e vocês vão viver coisas sobrenaturais. Se você entendeu isso, já valeu toda a pregação. Acabou o tempo de ficar olhando. Acabou. Acabou o tempo de ficar, oh, é Jesus, como Ele é lindo, eu amo Jesus. Ah, igreja, chegou o domingo, vamos lá na igreja. Acabou esse tempo. Deus quer mais de mim, de você. Ele quer te usar. Ele quer de uma maneira sobrenatural, não sei aonde. Se é no ministério da igreja, qualquer um. Deus quer te usar. Ah, eu tenho dúvida ainda. Eu tenho tanta coisa, pastor, para resolver na minha vida. Lamento te dizer, se Jesus voltar amanhã, e diz o texto, né, que Ele vai voltar lá na última parte, friso isso para nós, Ele vai voltar, da mesma forma que eles viram subindo. Jesus não vai perguntar, como foi o seu trabalho? Foi legal? E lá, o tempo que você gastou lá, na sua casa? E o seu dia a dia que você fez? Deus quer te usar. Agora, quando você vai falar, eis-me aqui, Senhor, usa a minha vida. Estou muito tempo já parado. Estou muito tempo olhando, sabe? Ah, Jesus está subindo. Como ali, aqueles homens. Ficaram olhando. Como a gente fala, né? Com cara de paisagem. Já ouviu essa expressão? Acredito que sim. Essa cara de paisagem, está olhando para mim com cara de paisagem? Eu acho que só faltou isso eles falarem para aqueles homens. Oh, vocês estão olhando aí com cara de paisagem? Bora, bora. Propósito, plano de Deus tem pressa na sua vida. Vamos ser úteis no reino de Deus, irmãos. Vamos trabalhar para o Senhor. Vamos trabalhar no reino de Deus. Se você já trabalha, se esforce mais. Deus vai recompensar a sua vida. Se você não trabalha no reino de Deus, alguma coisa está errada. Precisa ser ajustada. Precisa ser alinhada. Deus, olha, o Senhor quer me usar como meu irmão aqui da direita. Chega de ficar falando, olha como o irmão tal é usado por Deus. E você? Olha como o irmão tal ora. Olha como aquela irmã canta. Olha como aquele irmão toca. Olha como aquele irmão é sorridente. E você? E você? E nós, como igreja, vamos ficar de pé, por favor? Se eu pudesse dizer uma frase para você, para nós orarmos já. Pare de contemplar e comece a viver o propósito de Deus para a sua vida. Pare de ficar contemplando, sabe? Pare de contemplar quando você vai num museu e você fica ali olhando o quadro, a obra-prima, e fica ali olhando.
Eu não tenho muita paciência para isso, mas talvez algumas pessoas tenham. E ela fica olhando aquele quadro, os detalhes, né? Olha, para de contemplar. A nossa vida espiritual não é assim. Você já sabe o que tem que fazer? O que você tem que fazer? Como os discípulos, né? Estavam ali em Jerusalém buscando. Deus vai falar, Deus vai mostrar, Deus vai dirigir, Deus vai guiar. Vamos fechar os olhos, abaixar nossa cabeça. E aonde você está, eu espero que você nessa noite responda algo para Deus. Essa palavra, ela não é só para ser ouvida, mas ela é um convite para você viver o propósito de Deus, viver os planos de Deus. Então não tenha medo, não tenha receio, se liberte, se desprenda do que te impede de ser útil no reino de Deus, de ser mais no reino de Deus. Se você já era e parou, é hora de retomar isso. Deus está te chamando, é Deus. Se você já está fazendo, amém, se aprimore, melhore, faça com excelência. Mas se você está na estaca zero, nem começou, esta noite é uma noite de você se posicionar e dizer: Deus, eu não quero ficar mais só observando, só deixando a vida passar, e o meu tempo acabando, a minha vida se esgotando, mas é tempo, Senhor, de eu me posicionar e ser útil no Teu reino, viver os planos e os propósitos que o Senhor tem para a minha vida. Então ore ao Senhor. Deus, em nome de Jesus, aqui estamos reunidos nessa noite, Pai, como foi dito na Sua palavra. Oh Deus, o Senhor, sem dúvida nenhuma, tem planos e tem propósitos para nós vivermos. A Tua palavra diz isso, Senhor. Ela diz em Efésios que o Senhor preparou planos muito antes da fundação do tempo, para nós sermos instrumento nas Tuas mãos. Nós fomos criados, somos realização de Cristo para fazermos as boas obras. Deus, aqui está a nossa vida. Nós não queremos encerrar o que o Senhor não encerrou na nossa vida. Aliás, o Senhor está fazendo continuamente. O Senhor está trabalhando na nossa vida. E nós precisamos desenvolver no nosso coração essa intimidade e essa postura, Deus, de não perder este foco que o Senhor nos chamou para sermos instrumento das Tuas mãos. Porque aqueles homens disseram para aqueles discípulos: olha, por que vocês estão olhando para o céu, para o alto? Vai para Jerusalém, vai, vocês já admiraram demais, agora vai, lá na frente, em Jerusalém, vocês vão receber o Espírito Santo. E é isso que Deus está falando para mim e para você. Já acabou o tempo de ficar admirando, de olhando com cara de paisagem. É tempo de Deus usar a nossa vida, é tempo de Deus usar a nossa igreja, é tempo de nós sermos cheios do Espírito Santo e termos mais e mais experiências sobrenaturais com Deus. Chega de viver uma vida morna, uma vida que acorda, dorme, vamos em frente. Jesus está voltando, Jesus está voltando. A pressa, a urgência na obra de Deus. O que é que nós estamos fazendo? Então se coloque nas mãos de Deus, e eu creio que o Senhor vai usar a sua vida. Ele vai começar a mudar, assim como aqueles homens foram batizados com o Espírito Santo, e diz o texto que ali pairava
como uma chama de fogo em cima da cabeça deles. E ali eles tiveram uma experiência maior, mais profunda com Deus. Talvez você entrou aqui dizendo: olha, a minha vida está tão chata, não acontece nada de novo, a minha vida está uma rotina morna. Mas se você se colocar na presença de Deus, você começar a buscar Deus, se você ser cheio desse Espírito Santo, buscar o plano e o propósito de Deus, você vai ter experiências profundas e sobrenaturais com Deus. Foi assim com eles, e assim será conosco também. Oh Deus, faz a obra aqui na vida de cada um, que a gente não saia do mesmo jeito. Meu Pai, é impossível nós entrarmos num templo, ouvirmos músicas, orações e a Tua palavra, e amanhã continuar sendo a mesma coisa. Alguma coisa quer mais. Começa a ler a Bíblia. Dê o primeiro passo, comece a orar mais. Dê o primeiro passo, comece amanhã o seu jejum. Não fiz um ano inteiro, pastor. Então faça pelo menos no último mês de 2023. Faça o seu jejum. Tenha experiências com Deus. Viva o sobrenatural. Viva o propósito, os planos de Deus para a sua vida. Em nome de Jesus, Pai. Pedimos, Senhor, nos abençoe. Nessa noite, nessa semana, e através da Tua palavra, nós possamos viver o que o Senhor quer de cada um de nós. Oramos em nome de Jesus. Amém. Levanta suas mãos aos céus. Que agora o grande amor de Deus, o nosso Pai, a graça salvadora do Senhor Jesus e a comunhão do Espírito Santo esteja conosco hoje e para todos sempre. O povo de Deus diz: aplauda o Senhor. Deus abençoe sua vida. Vai na paz de Jesus. Uma ótima semana na presença de Deus. Vai cantar essa? Tua palavra escondi, guardada no meu coração, pra eu não pecar contra ti, Senhor. A tua palavra escondi, minhas vestes no sangue lavei, a tuas águas bebi, pra ser uma oferta agradável a ti, minha vida a ti consagrei. Meus dons e talentos são pra te servir, meus dons preciosos são seus. Não vejo razão da minha vida sem ti. Tu és meu Senhor e meu Deus. Assim como o fogo refina o ouro, vem tua obra em mim completa, até que o mundo possa ver tua glória em meu rosto brilhar.